aqui. Então, acho que vai ser um tema bem interessante para a gente tratar hoje, tá? E espero que vocês gostem, participem, tá bom? E a gente vai aprender mais um pouquinho. Bom, qual que é o enfoque bíblico, né? Qual que seria o nosso texto base hoje? Ele está em Gálatas, capítulo 1, do verso 9, parte B, que diz que se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Beleza? Nós temos alguns objetivos, tá? Quais são esses objetivos? Nós cristãos que devemos conhecer os meios que a mídia utiliza para propagar o espiritismo. Também entender por que a Bíblia condena o espiritismo. E, por fim, saber discernir os extremos que precisamos evitar a respeito do espiritismo. Vamos lá. A primeira parte da nossa aula seria sobre a difusão do espiritismo na mídia. Então, a gente entende que os filmes, séries, eles estão recheados de cenas espíritas, né? Tem bastante cenas de misticismo, doutrina de religiões orientais, espíritas, que elas vão se espalhando, né, cada dia mais. É uma coisa que vende muito no cenário atual, que a mídia ela gosta de fazer isso. Vocês têm algum exemplo de algum filme que vocês viram que falava sobre, que tinha alguns aspectos espíritas, que vocês conseguiram reconhecer? Filmes que envolvem cenas de espíritas? Isso, algum filme que você assistiu, que você viu que ele tinha um caráter assim, sabe, que ele colocava algumas partes espíritas no filme. Tem o filme do Indiana Jones, agora eu não lembro qual, que falava da Arca Perdida, perto do final do filme. Eu acho. E alguns outros filmes que envolviam outras coisas. Entendi. E você, Mari? Oi, perdão. Tá, vamos lá. Você já viu algum filme, uma série que tenha que você percebeu algum caráter espírita? Que eles passaram alguma doutrina espírita, alguma coisa que você consiga identificar? Tem uma série, só que ela não é tipo uma série americana, ela é uma série asiática, assim. E ela trata sobre isso. E eu já assisti elas, por curiosidade, assim, digamos, para saber, sabe? E trata bastante sobre isso. Entendi. E várias pessoas assistiram essa série também? Não sei, porque ela não é tão conhecida assim. Entendi. Tá. Então, e você, Rafa? Assim, tipo, que eu me lembro, eu já vi em desenho bastante em desenho. Legal. Qual que você pode falar pra gente? Aquele Viva a Vida é uma Festa, né? Isso. Legal, obrigado, Rafa. Então, a gente tem vários exemplos, né? Esse filme que o Rafa falou, a gente vê em série, até do Indiana Jones que o Nicolas falou. Tem muito filme assim, cara, que ele é um filme que na classificação indicativa dele tá como livre, né? Por exemplo, isso é uma grande estratégia da mídia. Ela coloca isso como uma classificação indicativa livre, né, para todas as cidades. Um filme que era para você assistir com a sua família, e aí eles colocam algum teor espírita, né, de uma doutrina espírita. Muita dele, o que mais aparece de uma doutrina espírita, de uma crença espírita em filmes e séries, é sobre a vida após a morte.
que eles acreditam que eles acreditam em reencarnação, né? Eles acreditam que a pessoa fica reencarnando em outro corpo, e ela teve uma vida passada, e aí ela tem um propósito sobre isso e tal. Por exemplo, tem um filme que até é um filme bonito de você assistir, que fala sobre isso, que é um filme que você não dá nada, assim, sabe? Nossa, você vai falar que é um filme para você assistir com a sua família no domingo à tarde, que é sobre Quatro Vidas de um Cachorro, que fala de um cachorro que ele vai morrendo e vai voltando na vida de outros cachorros, até ele vai reencontrar o dono dele de novo. Então você vê como que eles são sutis essa questão de colocar essas doutrinas espíritas em filmes, séries, desenhos e etc. Falando de desenhos, se a gente pegar também desenhos da Disney, né, tem bastante isso, desenhos japoneses, então a gente vê bastante coisas sobre essas doutrinas espíritas na mídia. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Os filmes gospels entrariam nessa categoria? Não, filme gospel não. Só se assim, ele for um filme que é bem assim, bem confuso nesse aspecto, né? Ele querer tratar várias coisas no mesmo filme, e aí a gente vai para um outro quesito, né? Que é quando você junta várias religiões com o mesmo fim. Mas normalmente é difícil de você ver um filme que se diz evangélico, né, com teor espírita. Você já viu algum, Nicolas? Não, que me lembre não. Eu acho. Entendi. Beleza. Por exemplo, e vamos lá, o que vocês acham do Halloween, por exemplo? Bom, eu acho que é uma coisa muito ruim para as pessoas que sabem o verdadeiro significado dele. Eu acho que é uma coisa muito ruim ainda pessoas seguirem isso, tipo, se fantasiar com fantasia, se fingir de esses bichos assim. Eu não gosto, não é muito legal, assim, mesmo que muitas pessoas fazem isso. Legal, obrigado, Nicolas. E você, Mari, o que você acha? Eu acho uma coisa que, tipo, não era pra ser comemorada, né? Tipo, digamos assim, né? Porque, se eu não me engano, eles chamam de Dia dos Mortos, né? Alguma coisa. É assim, né? Se eu não me engano. Isso, Dia das Bruxas. E, tipo, não era uma coisa pra se comemorar. Bom, na minha opinião. E não era pra ser meio que uma data comemorativa de algo legal, uma festa, essas coisas. Não. Legal, verdade. Obrigado, Mari. E você, Rafa, o que você acha? Eu também não sou muito fã, não. Porque também, antes eles usavam o Halloween, né? Era mais pra as máscaras, era pra afastar espíritos, né? Eles falavam. É verdade. Então, tipo assim, a gente vê como que tá invertido, né? Foi uma coisa inserida lá numa cultura bem forte americana, né? E é muito, ele junta essa cultura, tipo, de cultar o Dia das Bruxas, espíritos, essas coisas, e aplicam dentro de um cenário, como eu posso dizer, como que é a palavra mesmo? Bem capitalista, né? A questão tipo de você lá comprar doce e para distribuir, para poder. Então, tipo assim, essa coisa do consumismo, né? Ele junta duas coisas em uma só. Mas beleza. Então, assim, a gente vê que que é algo que não é para um cristão ter um gosto por isso, né? Não é para o cristão ter o desejo de participar, de estar inserido nisso. Porque não vai ao encontro
de uma crença cristã, do que nós acreditamos e seguimos. Beleza? Vamos lá. Então, a gente entende que a Bíblia condena o espiritismo, né? Claro. Então, Deus não aceita o espiritismo, antes ele reprova o espiritismo e qualquer prática de adivinhação, e abomina os rituais satânicos, de magias e as consultas aos mortos. Então, a gente vê que hoje em dia é um pouco comum já de ver incensos, cristais, duendes e anjinhos. Só que a gente devemos descobrir o significado de tudo, o propósito dessas coisas, para não usarmos coisas que têm origem pagã como ornamento, tá? Então, a gente vê muito essas coisas hoje, sabe? E isso está muito impregnado. E o paganismo, ele vem com essa coisa de consultar espíritos, etc. E foi uma coisa que foi sendo inserida na sociedade ao longo dos anos. E, infelizmente, algumas igrejas, elas pegaram coisas que é o teu espírito, né? Questão de coisa ungida, assim, sabe? Rosa ungida, etc. E isso é um conceito espírita, não é? A gente tem que analisar essas coisas, tá? A gente não pode aceitar tudo, né? E tem que tomar cuidado, vocês, por exemplo, eu tenho só vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu tenho um grande cuidado com as coisas que eu ganho de presente, que eu recebo, até às vezes coisas que eu não conheço, que me oferece alguma coisa para comer e tal. Eu faço a minha intercessão, né? Eu oro. Já teve coisas que eu até não aceitei, né? Não trouxe para minha casa, porque às vezes a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe do que é, né? Do que se trata. Por mais que tem pessoas que são adeptas ao espiritismo, né? Tem pessoas que falam, não, mas o espiritismo é uma parte de uma magia branca, uma magia boa. Mas, como eu falei, Deus condena o espiritismo, né? Essa questão de ritual satânico, de magia negra, né? E a questão de consultar os mortos. A gente pode pegar até uma passagem, até um exemplo de quando Saul foi querer consultar, ou foi numa cartomante consultar ela para querer chamar o espírito de Samuel, e Deus reprovou isso daí. Então você vê que é uma coisa bem antiga, que Deus vem tirando do meio do seu povo, e que ele rejeita isso, que ele não aprova. Se a gente pegar no Novo Testamento, a gente vê quando Paulo e Silas eles estão pregando, e aí tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e eles pegam e repreendem esse espírito, e aquela moça foi liberta. Então a gente vê que Deus ele condena, ele não aceita essa questão do espiritismo. Algum de vocês tem alguma dúvida quanto a isso? Algum de vocês já teve algum questionamento sobre essa questão do espiritismo? Alguém queria fazer algum comentário? Por mim tá tudo bem, tô entendendo. Beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Eu percebo muito assim, ó. Tem pessoas que até o próprio catolicismo, ele deixou entrar algumas coisas espíritas dentro da Igreja Católica, né? Questão de adoração de imagem, etc. E tem pessoas que, tipo, por ter crescido num lar católico, assim, às vezes não praticante, e foi abandonando, vai ao longo dos anos não praticando, vai abandonando. Eu já encontrei bastante pessoas que, depois de já grandes, né, adultas, que não professam mais ativamente sua fé, e eles começam a falar que tem a religião que eles mais apreciam seria o espiritismo.
Por quê? Porque está tão forte na mídia, gente, está tão forte essa questão do espiritismo na mídia, que conforme está tão inserido para as pessoas, eles começam a acreditar nisso, a questão de a vida, como fala? Reencarnação, consultas a espíritos e etc. Então, as pessoas elas começam a acreditar mais nisso, e porque por elas terem vindo de um lar que não praticavam mais a sua religião, o catolicismo, e por ter tido acesso através da mídia e até mesmo a parte de coisas, de imagens que existem até dentro da Igreja Católica, né? Isso vai dando uma bola de neve a ponto das pessoas elas serem mais adeptas a essa religião. Mas ainda elas têm a chance ainda de conhecer a verdade, né? Que é Cristo. E aí elas entenderem isso, que o verdadeiro Deus, conhecerem o verdadeiro Deus e serem confessos de Cristo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, que alguém tem alguma dúvida sobre reencarnação? Alguém tem alguma pulga atrás da orelha? Alguém já ficou com esse questionamento? Já foi questionado? Eu queria que vocês participassem aí. Eu só tenho uma pergunta. A reencarnação, ela é realmente possível ou ela é impossível? Então, nós cristãos, nós não acreditamos em reencarnação, tá? A Bíblia, ela não acredita isso, não nos dá, não só indícios, mas ela dá provas que não existe reencarnação. A Bíblia, ela afirma sobre encarnação, tanto que a nossa base da nossa fé, nós acreditamos que Jesus é o Cristo, é o Deus ungido e encarnado na figura humana, né? Então a gente acredita em encarnação, mas a reencarnação nós não acreditamos. E o que é uma base bíblica para isso? A Bíblia vai dizer que ao homem está sujeito a morrer uma vez só, entendeu? Então, se está sujeito a morrer uma vez só, ele não vai reencarnar de novo no corpo para viver uma vida novamente e morrer novamente. Vira um loop, sabe? Um loop infinito. Que seria isso, mas a Bíblia ela condena isso, ela não nos dá indícios para acreditar nisso. Beleza? Entendi, obrigado. Nada. Abra aí, vamos lá, gente, abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Alguém pode ler para mim? Como é? Hebreus 9 e 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Obrigado. Então, isso daí é um padrão bíblico, né? É uma prova bíblica desse mandamento, dessa ordenança, disso que Deus nos passa, que o homem está ordenado a morrer uma vez só. Aí você pode falar para mim assim, mas Tony,
E se a pessoa morrer e ressuscitar? O que vocês me falam sobre isso? Vamos lá, gente, participa. Vamos participar. Uma questão que eu perguntei para vocês: se a pessoa morrer e for ressuscitada, é a mesma coisa que ela reencarnar? Eu acho que não. Não, acho não. Acho, eu tenho certeza, né? Eu acho. É que eu não sei, tipo, definir, sabe, a minha resposta, assim, sabe? Mas, na minha opinião, eu acho que é bem diferente. Mas ressuscitar e encarnar. Por que é bem diferente, Mari? Ô, Tônia, eu não sei explicar essas coisas, sabe? Mas, ao meu ver, eu acho diferente, sabe? Porque eu não sei explicar. Tá, entendi. E alguém tem mais alguma observação para fazer? Completar o que a Mari falou? Tônia, eu posso tentar? Pode. Eu acho que a diferença entre reencarnação e ressuscitar é porque quando você reencarna, eu acho, né, que o espírito, ele não, meio que ele não morre, entre aspas, ele já passa pro corpo de outra pessoa, certa. Mas quando você ressuscita, você morre e você ressuscita no seu próprio corpo. Isso, obrigado, Esther. Então, o ponto base da reencarnação é alguém que morre e, e começa a viver uma nova vida em outro corpo. E é aquele loop que eu falei, né? Aquele, como se fosse aquela roda gigante, né? Fica toda hora passando pelo mesmo ciclo, é um ciclo que a pessoa vive, de vivendo, tipo assim, não tem um fim, né? Ela tem um meio termo, ela vai morrer, vai, vai encarnar num outro corpo, vai continuar vivendo. A diferença de ressuscitar é basicamente que se eu hoje, por exemplo, eu morri, Deus vai e me ressuscita. Aí eu volto a viver no meu mesmo corpo, continuo com a minha mesma mente, vivendo a minha mesma vida. Beleza? Vamos partir para o próximo tópico, então. A ação de Deus sobre os falsos ensinadores. A justiça de Deus é um dos atributos morais de Deus e ele é justo, ele é um justo juiz. Então, eu creio que nesse ponto o autor vai tratar sobre que, por mais que a mídia ela passe sobre essas falsas doutrinas, etc., mas Deus não, isso será cobrado, né? Então, os responsáveis pela mídia que oferece modelos, padrões de comportamentos que são fora dos princípios bíblicos, né? E todos aqueles que praticam também feitiçaria contribuem para a difusão de falsos ensinos, a gente entende que eles serão responsabilizados pelos seus falsos ensinos, tá? Diante de Deus. Abre para mim Gálatas, capítulo 1, e lê os versículos 8 e 9, por favor.
Vamos lá, de novo. Alguém poderia ler para mim Gálatas, capítulo 1, do verso 8 e 9. Só um minuto. Gálatas 1, 8 e 9, né? Não, é Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Então, eu falei, eu acho. Então tá. Mas, ainda que nós mesmos... Não, pera. Mas, ainda que nós mesmos, com um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Anátema. Isso. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Obrigado, Mari. Então, se alguém, por mais que esteja influente, por mais que esteja na mídia, por mais que até comece a pregar o evangelho, mas no meio disso ele começa a falar sobre outras coisas que não estão na Bíblia, sobre falsos ensinos, vocês têm que abandonar isso, vocês não têm que dar ouvidos, vocês não podem dar crédito a isso, né? Porque isso é um ensinamento maldito. Beleza? Então, ficou alguma dúvida? Não ficou nenhuma. Beleza, gente, a gente tem mais 10 minutinhos, daqui a pouco eu vou ter que abrir de novo, tá? Então, com isso, vamos para o próximo tópico. Cuidado com a apostasia. Alguém poderia falar para mim o que é apostasia? Ninguém sabe o que é apostasia, gente. Bom, vamos lá. Apostasia significa abandono de algo, abandono da fé, tá? Então a gente deve ter cuidado para não abandonarmos as orientações bíblicas e assim agirmos de acordo com o que a mídia propaga, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque a mídia vai estar atacando tantas coisas no nosso dia a dia, em séries, em desenhos, em filmes, documentários, etc. A gente tem que tomar cuidado, porque parte dessa programação que a mídia passa, ela acrescenta esses aspectos espíritas, né? Até formadores de opinião vão reforçar isso. Por exemplo, pessoas que admiram famosos. Se você pegar 80% dos atores globais, né, da Globo, você vai ver que eles são espíritas. Ou tem vão se utilizar de alguma religião afro. Então, tem pessoas que se sentem atraídas a conhecer mais, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não abandonar a nossa fé, tá? Porque a gente tem que entender que, por mais que coisas são oferecidas para a gente, o nosso padrão é a Bíblia, o nosso padrão, o nosso guia, o nosso manual é a Bíblia, é a palavra de Deus, e a gente não deve deixar ela de lado para seguir outras opiniões, tá bom? Alguém aqui já conheceu alguma pessoa, tem alguma história para contar de alguém que abandonou a fé cristã e por influências de pessoas de crenças espíritas, etc. Crenças espíritas também se coloca, tipo, em... Como que eu posso dizer? De um jeito não ofensivo. Mas eu vou falar do jeito mais conhecido, tipo, em centros de macumba, digamos assim.
Aí já a gente parte para outra religião, mas não, não deixa de ser o abandono da nossa fé para outra religião, né? Por, tipo assim, crenças espíritas eu não conheço, mas, tipo, tem minha irmã que ela era, tipo, crente, assim, sabe? Tipo, é batizada sendo tanto, mas ela foi, tipo, pra essa religião aí, sabe? Sem ser espírita. Entendi. Obrigado, Mari. Então, a gente vê, sim, eu já vi algumas pessoas que, tipo, não foi depois a fundo na religião espírita, mas foi pessoas que cresceram numa determinada igreja, né? E depois hoje ela fala assim, eu não sigo nenhuma religião, mas eu me considero, se eu fosse me considerar, eu gosto da religião espírita. Então a gente vê que é por bastante influência, né? A gente vê que às vezes já foi uma pessoa que só cresceu no meio cristão, né? Mas nunca teve um aprofundamento de conhecer a Deus como ele realmente é, e ao ponto que não conhecer ele como realmente ele é, deu espaço para que outras coisas tomassem conta. Beleza? Bom, e isso que é uma grande preocupação para a gente. Por que preocupação? Eu até, algumas semanas atrás, quando eu ministrei na igreja, no culto de sábado, eu falei sobre isso. Isso cai bem quando a gente fala sobre apostasia, né? Sobre abandono da fé. Muitas vezes, gente, qual é um dos fatores para o abandono da fé? É o seguinte: lembra quando Moisés ele subiu no monte, ele subiu lá no monte, começou a ter contato com Deus e tal, Deus deu os 10 mandamentos, etc. Só que enquanto Moisés estava no monte falando com Deus face a face, o que o povo estava fazendo? Alguém lembra? Estava adorando a outro Deus. Isso, estava adorando. Mais especificamente ao que, Esther? Um bezerro de ouro, não é? Isso, obrigado. Eles fizeram. O que aconteceu? Moisés ficou um bom tempo ali e eles acharam que Moisés tinha morrido. E aí eles pegaram e falaram assim: Moisés, aquele que nos tirou do Egito, morreu e agora a gente tem que fazer um Deus para adorar. Por quê? Vamos lá. Deus queria que o desejo de Deus era não só se manifestar para Moisés. O desejo de Deus era se manifestar para o povo todo. Ele mandou o povo se consagrar. E aí ele começou a manifestar sua presença ali no pé do monte. E aí teve tremor, teve nuvem espessa, teve relâmpagos. E aí o povo ficou com medo e juntaram os anciãos e falaram para que Moisés subisse, que Moisés tivesse contato com Deus ali e para Moisés trazer para eles e eles acatariam e ouviriam tudo que Deus falou. Basicamente, é o que? Eles ficaram com medo de morrer e esse medo os afastou de reconhecer quem realmente Deus é. Tá? E aí, isso teve uma coisa bem prejudicial para eles. Por quê? Um grande fator para as pessoas se afastarem de Deus é elas não conhecerem quem realmente Deus é. Porque se nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Se a gente olha para o Éden, lá em Gênesis, a gente vai ver que é um período de relacionamento diário, é um período de relacionamento a todo instante, é um período que o próprio Deus vinha até o jardim e se relacionava com Adão e Eva. Então, o propósito da nossa criação é para o relacionamento. Se nós, como criaturas, não manifestarmos e não queremos conhecer a Deus como Ele realmente é, vai criar um vazio dentro de nós e será preenchido por outra coisa. Então,
o conhecer a Deus vai ficar de lado, nós teremos medo porque nós acreditaremos que Deus é um Deus que é um Deus que castiga, que não que é aquele Deus que é mau, que porque se Deus fosse totalmente bom, por que teria fome no mundo e etc. Nos revoltaremos e preencheremos o espaço que seria para Deus com outras coisas. E aí vai abrir espaço para outras religiões e outros costumes e etc. Então, o ponto importante para a gente entender é: Deus quer se relacionar com a gente. A gente não deve ter medo, não deve ter medo de se relacionar com Deus. Nós devemos manifestar esse desejo e agirmos em prol disso, para que a cada dia nós possamos conhecer Ele mais e mais. E o mais importante tá acabando aqui, menos de 1 minuto, mas o mais importante é que nós temos um Deus que é amoroso, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, a partir do momento que você decide conhecer Ele mais e mais, você começa a perder o medo e ter mais temor. E o temor vai gerando amor em conhecer a Ele. A gente tem que ter em mente que quanto mais a gente buscar conhecer a Deus, quanto mais a gente querer entender quem Deus é, Ele vai revelar a gente, e a gente vai começar se amarrar em Deus, sabe? A gente não vai, nada vai ser preenchido a não ser Ele. Nada vai ser preenchido naquele espaço nosso que é para Ele, além dele. Então, nós seremos preenchidos por Ele. Por isso que a gente vê pessoas que buscam então religiões e saem de religiões, às vezes até passaram pela igreja, mas não tiveram esse contato realmente com Deus. Tá? E elas continuam com esse vazio e cheias de dúvidas. Beleza? Bom, vamos para o próximo. O risco do ceticismo e do demonismo. Vamos então falar sobre um desses. Demonismo. Demonismo, ele é a demonização das coisas, né? Que é uma atribuição exagerada de uma atividade demoníaca. E existem pessoas que vivem amedrontadas e enxergam o demônio em tudo, cara. Roupa, e acessório, brinquedo, quadro, e etc. Tá? Existe pessoa que atribui tudo a demônio, tá? Foi Satanás que fez isso comigo. Às vezes, por exemplo, você tá indo para a igreja, aí quebrou saiu a sola do sapato. Foi o demônio que não quer deixar para a igreja. Mas aí o sapato está desgastado faz tempo, cara. Tá? O sapato também tem uma vida útil, trocar o sapato. E aí a pessoa vai atribuir isso aí ao demônio. Ou talvez também, por exemplo, tá escutando um som, um horror, aí travou, aí fala, nossa, é o demônio que travou o meu som. Porque aí não viu que está no Spotify e aí caiu a internet. Então, alguns exemplos, tá, pessoal? Alguém aqui já conheceu uma pessoa que demonizava tudo que via? Ninguém? Bom, ninguém, então beleza. Vamos lá. Então, fixaram aí, demonização quando a gente faz a demonização de tudo, tá? De todas as coisas, vai atribuindo exageradamente essa atividade demoníaca sobre tudo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, existe também o ceticismo, tá? O que é o ceticismo? É alguém que é cético. O que é cético? Aí você fala assim, nossa, não melhorou nada. O que é cético? Cético é aquela pessoa que não acredita em nada. Então, um exemplo é, só aceitam aquilo que podem ver, tocar ou ouvir. E acha a visão bíblica muito obsoleta. Tem que tomar cuidado com isso também, tá?
não pode ser cético sobre tudo. A Bíblia fala que existe uma batalha espiritual, tá? Existe potestades, existe principados, potestades, existe uma esfera espiritual, tá, pessoal? E a gente não pode duvidar disso, tá? Eu vi e aí, esse exemplo que eu vou dar vai ser mais atribuído, tá, para uma outra religião, que é a Umbanda, né? Que é uma religião afro. Testemunho de um pastor que ele foi pregar numa igreja e tinha um centro de uma da igreja. E aí o pai de santo lá estacionava toda vez o carro dele em frente, que era um carro de luxo. E aí ele foi perguntar para o pastor da igreja por que ele deixava isso acontecer. E o pastor daquela igreja ficou com medo, não pode mexer com essas coisas e tal, deixa o cara fazer isso, uma hora ele vai parar. E aí ele foi lá conversar com o pai de santo. E ele descobriu que o pai de santo deixava o carro na frente da igreja porque os obreiros que ficavam lá fora, em vez de cuidar da frente da igreja, né, ficar vigiando ali, eles ficavam cuidando do carro dele, indo lá, tirando foto, olhando e tal. E aí, como o carro dele não tinha seguro, ele deixava ali porque sabe que alguém ia ficar olhando. Aí, só que onde ele parava era uma guia rebaixada. Então, tipo assim, se o cadeirante precisava subir, algum idoso precisasse passar, não podia. E aí, esse pastor pediu para ele que não era para ele estacionar mais ali depois de hoje. Ele falou, não, tudo bem. Aí, quando ele entrou para dentro da igreja de novo, ele falou assim, a gente vai começar a orar aqui, porque a gente não pode aceitar esse negócio que não. Como é que a gente aceita o rapaz fazer um trabalho dele, fazendo uns trabalhos aqui, ó, na frente da igreja, invocando os demônios aqui na frente da igreja? Aí eles começaram a fazer oração, intervir ali, e buscar a Deus. Aí Deus começou um tempo de renovo ali na igreja, começou a batizar com o Espírito Santo, que era uma igreja tradicional, tá? Não era uma igreja pentecostal. Imagina como é que começou esse negócio ali. E aí o pai de santo apareceu na porta da igreja e falou assim, viu, eu quero que chame um pastor que veio conversar comigo. Aí ele foi conversar e falou assim, rapaz, o que você fez aqui? Como é que você faz negócio comigo? Porque eu fui chamar a entidade lá agora, ela tá falando que não vai descer aqui não, porque agora aqui é território do Todo-Poderoso. Então, só um exemplo para vocês verem, pessoal, que tipo assim, a gente não pode ser cético sobre essas coisas. Existe um reino, existe não vou dizer uma camada, não. Existe uma esfera espiritual, tá? De seres espirituais, e a gente tem que ter essa ciência, não pode ser cético sobre isso, tá bom? Vamos lá. Como que a gente faria para intervir sobre isso? Vamos dizer que a melhor defesa é o ataque, né? Mas a gente tem que... Como que seria esse ataque? Nossa, eu vou lá no templo espírita, vou quebrar tudo. Vou tacar gasolina no templo espírita e vou criar um decreto para prender todos os espíritas. Não é isso. Não existe isso, gente. Isso é crime, tá? Qual que seria o ataque? O ataque seria, a gente precisamos conhecer melhor a palavra de Deus, tá? Porque conforme a gente vai conhecendo melhor a palavra de Deus, a gente vai cuidando para não ser enganado. Existem dois pontos. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, as pessoas não poderão passar informações que vão nos atrair, tá? Para fora da presença de Deus, e a gente pode influenciar pessoas, tá? A gente pode mostrar para pessoas o verdadeiro caminho, porque a Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós, com esse papel, nós temos essa posição de, além de nos prevenir de continuarmos com a verdade, compartilharmos a verdade com outras pessoas, tá bom? Vamos falar sobre coisas do dia a dia, nessa questão de esses conceitos espíritas. Por exemplo, quando eu estava na escola, eu acho que isso até hoje, tá?
isso vocês vão me falar se até hoje acontece isso. O adolescente, quando começa na pré-adolescência, adolescência e juventude, ele começa a ser muito curioso. E eu acho engraçado quando eu entrei no ensino fundamental, todo mundo falava assim, viu, que signo você é? Eu falava, não sei esse negócio de signo, não. Aí, não, porque você tem que saber o seu signo. Na minha época, se você não soubesse o seu signo, você era alienado. Então, tipo assim, você era um pouco descolado se a pessoa perguntasse para você seu signo, você soubesse. Se você não soubesse seu signo, nossa, você é alienado e tal. Então, tipo assim, você vê o quão influente a mídia é. Alguém que já passou por uma situação semelhante na escola? Eu não sabia qual era o meu signo e sempre tinha a mesma pergunta na escola. E eu não sabia qual era o meu signo e ficava falando que eu não sei de nada, não sei. Não é obrigação minha ficar sabendo meu signo. Acontece bem isso mesmo. Mais alguém? Eu até hoje ainda não sei meu signo ainda. Valeu, Rafa. Tem mais alguém que quer falar? Eu acho interessante que, tipo assim, que as pessoas vão aprofundando cada dia mais. Uma hora ela quer que você conheça o seu signo, outra hora você não quer, não basta você conhecer só o seu signo, você tem que seguir conhecer o horóscopo, você não é mais interessante se você só conhece o seu signo, você tem que conhecer se é ascendente a alguma coisa e tal, vai querer falar se você vai querer ditar, ou falar que o seu signo dita o seu comportamento e etc. Vai querer que você lê o horóscopo, a astrologia e tal. Vai falar que a fase da lua vai influenciar com o seu humor. E, tipo assim, a gente vê que, gente, não tem cabimento isso, entendeu? Não tem cabimento. Não tem porquê disso. Existe uma coisa que é o estudo sobre personalidade. Isso é totalmente diferente. Vai falar se a pessoa é mais sanguínea, se ela é mais temperamental, se ela é mais etc. Que é um estudo comprovado sobre personalidade e existe isso no mesmo, mas é totalmente diferente de você ditar a sua vida por um signo, no mês que você nasceu, parte do ano e tal, ou a hora do dia. Então, isso é totalmente inviável para a gente. E a gente pode combater isso conhecendo a palavra de Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo quem é Deus, como eu falei. E aí a gente vai, como diz o louvor, esse louvor eu gosto demais, eu toco direto, eu ouço direto, né? Que fala que é tudo sobre você. Então, tipo, conforme a gente vai buscando mais a Deus, a gente vai sabendo que a tempestade é Deus, que a chuva forte é Deus, que é tudo sobre Ele. Então, a gente entende que quando abre uma porta é Ele, quando fecha a porta é Ele, e é tudo sobre Ele. Então, quanto mais a gente conhecer melhor a Deus, a gente vai ficar mais sedentos por Ele, vai querer mergulhar mais nele, e essas coisas não vão mais fazer sentido na nossa vida, não vai nos atrair e não vai chamar nossa atenção. Beleza? Bom, beleza. Então eu vou abrir aqui uma parte da aula que vocês vão ver que isso daqui é mais que essas coisas, doutrinas espíritas e tal, é mais antigo do que a gente imagina e o quanto está impregnado na nossa sociedade, através da mídia e tal. Quem aqui já ouviu falar que não pode passar debaixo da escada? Eu. Legal. Alguém fala mais alguma crendice aí que já ouviu? Se vê o gato dia de sexta-feira. Gato preto. Gato preto. Esther, eu não ouvi a primeira que você falou?
Se você vê um gato preto dia de sexta-feira. Ah, verdade. Olha o outro. Se uma coruja estiver perto da sua casa, que alguém vai morrer. Estiver perto do poste da sua casa, que alguém da sua família vai morrer. Se deixar o chinelo de cabeça para baixo, a mãe morre. Isso. Se você quebrar o espelho, vai te dar 7 anos de azar. Qual outro, galera? Fala aí pra mim. Já viu aquele que se a criança atravessar, tinha um como que era? Se você estiver sentado, alguém passar, pular você, você não vai crescer, a criança não vai crescer. Alguém já ouviu isso daí? Eu acho que já. Tem uma. Eu acho que é. Sobre varrer o pé também, não sei. Que se você varrer o pé, você não vai casar. Isso mesmo. Falar que se a menina estivesse passando e alguém varresse o pé dela, ela não ia casar. Tem uma também que fala sobre como que é? Tony, eu lembrei de uma. Pode falar. Se apontar o dedo pra lua, nasce verruga. Isso, eu tava essa mesmo. Eu tinha medo disso daí, gente. E aí eu pergunto, nossa, cara, tinha um colega que ele tinha verruga, a gente ficava perguntando pra ele se ele apontou o dedo pra lua. Eu tinha medo, gente. Você olha como que isso aí tá impregnado. Eu tinha medo de apontar o dedo pra lua quando eu era criança, porque eu acreditava seriamente que ia nascer uma verruga na minha mão, no meu dedo. Tem uma também que é que se você ficar vesgo e o vento bater, você vai ficar assim pro resto da vida. Essa eu não conhecia, não. Sério? Nossa, sempre me fala Fazer isso. careta Você com o vento, você fica do jeito vai que bater o vento e vai ficar pro resto da vida. Ou se fazer careta também. andar pra trás, a mãe morre. Verdade. E essa aqui, ó. Se uma mulher grávida comer uma fruta gêmea, vai nascer gêmeos. Esse negócio de andar pra trás e a mãe morre, eu fiquei pensando no Michael Jackson, velho. Falei, velho, coitado dele. Se a mulher que estiver grávida e ela tiver um desejo e ela não realizar o desejo, a criança vai nascer com a cara daquilo que ela tá com vontade de comer. Verdade. E tem essa aqui também. Se cortar o cabelo numa sexta-feira dá azar, vai levar a loucura. Entrar numa porta e sair por outra leva má sorte no ambiente. Eu só corto o cabelo em sexta-feira. Dormir com os pés voltados para a rua vai atrair a morte. Tem mais uma aqui, ó. Se a pessoa vai receber um dinheiro e caiu um talher haverá visitas. Sentir coceira na palma da mão é dinheiro que está chegando. Esse aqui eu sei que alguém já falou. Esse dia chegou até hoje. Ai, ai. E essa aqui, ó. Essa aqui todo mundo fala. Se a orelha estiver vermelha, que alguém tá falando mal de você. Eu ia falar isso agora. Então, gente, tá vendo como que tanta coisa que ele disse que foi, hein? Vai colocando através de contos e através da mídia que vai impregnando na nossa sociedade. E a gente tem pessoas que acreditam que é verdade isso daí, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas certas coisas. Aqui, ó. Viajar com o padre é desastre no certo. Ó, esse aqui, ó. Mulher grávida que traz no seio uma chave, o filho terá o beiço rachado. Ai, gente, é tanta besteira. Então, tem tantas crendices, né, que a gente vê. E se a gente
tiver baseado na palavra, a gente não vai ficar com medo, não vai cair nessas coisas e vai entender que a nossa vida está na mão de Deus. Deus é que sabe todo o nosso futuro. Nós sabemos que nós temos somente vida na Terra, essa vida mesmo, né? Mas nós teremos uma vida depois. O que acontecerá nessa vida dependerá das nossas atitudes aqui e também da nossa fé, em quem nós apregamos a nossa fé, em quem nós seguimos, em quem nós nos espelhamos. Mas por outro lado, nós não acreditamos que teremos uma reencarnação, que ficaremos num loop, né? Ficaremos num ciclo de morrer e encarnar em outro corpo. Mas nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as nossas coisas. Tá bom? E o mais importante, um dos mais importantes, vamos procurar conhecer a Deus, vamos procurar conhecer quem Ele é, e não deixar que o medo nos afaste dele. Beleza, gente? Essa era a conclusão, tá? Então, devemos agir com sabedoria, rejeitar os valores contrários à vontade de Deus, devemos buscar cada dia mais conhecimento bíblico, devemos nos revestir da armadura de Deus a fim de resistirmos no dia mal e assim permanecer firmes no Senhor. Então, gente, esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado dessa aula e que vocês tiveram alguma sugestão para dar. Gostaria que vocês... Cara, eu posso lançar um desafio aqui, ó. Na próxima aula, que vocês conseguirem influenciar a galera para estar aqui junto com a gente, para estar aprendendo. Vocês conseguem fazer um barulho lá no grupo para o pessoal poder assistir a aula, não por número, tá? Não é por número, mas é porque o pessoal não está tão acomodado em casa que não está querendo mais se interessar por conhecer mais, por aprender mais, né? E isso é prejudicial para a gente mesmo, tá? Então, galera, vamos fazer um desafio de a gente ter pelo menos o dobro na semana que vem? Quem aceita esse desafio aí? Só que depende de vocês. Eu aceito. Desafio de? Chamar a galera para a próxima aula. Desafio aceito. E aí, Rafa? Pode ser. Pode ser? Beleza. Pode ser também. Beleza. Galera, tamo junto. Muito obrigado aí por essa aula, tá bom? E que Deus abençoe vocês, tá? E tenham um bom final de semana. Amanhã tem ceia, tá bom? Amanhã tem um ensaio às 5 horas da tarde. Espero vocês lá, porque a gente vai cantar no culto das 18 horas, tá? A gente vai cantar no culto das 18 horas, então espero vocês lá. Gente, abraço. Um abraço, que tenham um final de semana maravilhoso. Tamo junto, é nóis!